O exercício seguinte da FAMECA, eu vou dizer que foi um dos exercícios mais legais, na minha opinião, porque eu gosto desse assunto. A miopia é uma anomalia da visão na qual o foco do olho não está na retina, mas antes dela, fazendo com que imagens de objetos distantes sejam formadas antes da retina. Por isso, o míope não enxerga bem de longe. Para uma pessoa com visão perfeita, o ponto remoto PR, que é a distância máxima na qual um objeto deve situar-se para que o olho humano possa vê-lo com nitidez, fica no infinito. Para um míope, o ponto remoto fica a uma distância finita do seu olho. A correção da miopia é feita por lentes esféricas, de tal forma que os raios de luz provenientes do infinito cheguem ao olho do míope como se estivessem vindo do PR, ponto remoto, como mostra a figura. Beleza, ele só falou tudo o que você já sabia se você estudou bonitinho os problemas de visão. Então, resumindo, o que acontece? Míope não enxerga bem de longe, porque em um olho normal, o ponto remoto fica no infinito, a pessoa enxerga o quão longe ela quiser. Os míopes não, o ponto remoto tem uma certa distância. Porque eu gosto muito desse assunto, porque eu sou míope, sempre fui míope desde que eu tenho capacidade de me lembrar, desde criança. Então eu sempre gostei muito disso, porque é graças a esses estudos que eu enxerguei a minha vida inteira. Então essa, com certeza, é uma parte da física que, se eu tivesse que escolher uma das minhas favoritas, eu escolheria essa, porque ela me foi muito útil ao longo da minha vida e ainda é, nesse momento que eu tô de óculos. Certo. Letra A. Qual é o tipo de lente indicado para a miopia? Cite as características da imagem formada por esse tipo de lente. Para quem estudou e quiser já responder, vocês já sabem qual é a resposta. Lente. Tem várias maneiras da gente pensar. A primeira maneira da gente pensar é olhar para o desenho. Percebe que os raios estão passando pela lente e daí eles dão uma abridinha? Então, o que essa lente está fazendo eles fazerem? Está fazendo eles divergirem. Então, essa é uma lente divergente. Beleza. Então, isso já é uma parte da nossa resposta. E aí, as características da imagem é só a gente lembrar das lentes. Mas tem outras maneiras da gente lembrar. Outro jeito da gente pensar é, se ele falou pra gente que a imagem se formava antes da retina, o que a gente precisa fazer para que a imagem se forme na retina? A gente precisa fazer com que esses raios deem uma abridinha para que eles se encontrem mais para frente. Isso justifica a lente ser divergente, para eles se encontrarem na retina, que é o nosso objetivo. Tem outra maneira ainda de lembrar da resposta desse exercício, que é com a piadinha do porquê que o míope não vai no zoológico. Não sei se vocês já viram essa piadinha. Eu, particularmente, me senti muito ofendida a primeira vez que eu ouvi essa piada, porque eu era muito míope quando eu ouvi. E aí eu fiquei muito ofendida, mas aí eu nunca mais esqueci que era porque a lente do míope é divergente e não de verbicho. E aí, como eu nunca mais esqueci, eu perdoei, assim, a ofensa que eu tinha sentido naquele momento. E aí eu guardo a piada com carinho, porque ela é útil pra gente lembrar qual é a lente do míope, né? Divergente. Beleza. E qual é a imagem formada por lente divergente? Então, para a miopia, indica-se lente divergente. Ok, primeira parte da letra A está resolvida. Como é a imagem formada por uma lente divergente? Vocês que têm miopia, peguem os óculos de vocês e vejam o que acontece. Bota o óculos assim, tira ele da cara e põe ele assim na frente. Você vai ver o que vai acontecer. Eu fiz esse teste, hoje em dia não é mais tão nítido, mas antigamente, quando o meu grau era muito grande, era muito nítido isso acontecendo. Então eu tirei uma foto. Para quem não conhece a USP de São Carlos, essa era a minha vista do meu apartamento quando eu estava lá. E esse era o meu óculos quando eu estava lá. Eu tinha muitos graus, como vocês podem notar. Essa cerquinha azul é a USP. E essa árvore era na frente da minha janela, a coisa mais linda. Eu via ela se transformar ao longo do ano, mas enfim. O que eu quero que vocês percebam? Olha o finalzinho da árvore ali em cima da lente e olha onde está a imagem da árvore. Olha a janela ali, o negócio preto da janela, e olha onde ele está na imagem dentro do óculos, dentro da lente, né? Olha o outro lado da janela onde que tá. Olha a cerquinha onde estava originalmente, olhando por fora, e olha onde ela está na imagem. Nitidamente, a gente tem uma imagem menor. Muito claramente, essa imagem é menor. Além disso, não está de ponta cabeça. Então, não é uma imagem invertida, é uma imagem direita. Então, já temos duas classificações, menor e direita. Quem tiver com o óculos aí, se você tiver miopia, põe em posições diferentes, você vai perceber que a imagem é sempre desse tipo. E além disso, se você pegar, olha só, pega o seu óculos, acende a lanterna do seu celular, faz um teste, acende a lanterna e tenta projetar. Tenta fazer isso
aparecer ali, atravessar o seu óculos, ver o que vai se formar aí embaixo. Você vai perceber que não vai se formar o pontinho da lâmpada, igual se formaria se você fizesse isso em uma lupa, por exemplo. A lupa é uma lente convergente. Lá você conseguiria projetar essa imagem. Na lente divergente, não. Porque a lente divergente só vai formar imagens virtuais. E imagens virtuais não podem ser projetadas. Só imagens reais podem ser projetadas. Então, esse é um outro jeito da gente lembrar a terceira característica das imagens formadas por esse tipo de lente. Então, esse tipo de lente sempre forma imagens menores, direitas e virtuais. Fim da letra A. Ou vocês poderiam fazer o desenho, né? Desenha a lente ali, põe os pontinhos importantes, a fofa, aí põe um objeto em algum lugar, faz os raios notáveis e vê que a imagem vai ser menor, direito e virtual, independente da posição onde você puser. Então, a escolha é sua. Você pode justificar do jeito que você quiser. Aqui tá resolvido. E aí a gente vai para a letra B. E deixa eu vir aqui pro ladinho. Ele fala que a receita de um óculos de uma determinada pessoa míope indica uma divergência de menos 2,5 dioptrias. Dioptrias é o nosso coloquial graus, né? Tem 2,5 graus. A gente diria na nossa vida normal, né? Mas nos exercícios de física a gente usa dioptrias. Sabendo que a divergência, que é exatamente esse menos 2,5 dioptrias, de uma lente é o inverso de sua distância focal, quer dizer, é 1 dividido pela distância focal, qual é a distância máxima em centímetros que essa pessoa pode enxergar nitidamente sem utilizar óculos? Ou seja, qual é a distância entre o ponto remoto e o olho da pessoa? Vamos pensar. Então, gente, eu já escrevi aí, ó, a convergência, que é a mesma coisa que divergência, menos 2,5 dioptrias, e essa divergência é 1 dividido pela distância focal. Beleza. Qual é a relação disso com a distância que essa pessoa consegue enxergar nitidamente sem óculos? Então, ele falou lá no enunciado que o ponto mais longe onde a pessoa enxerga sem óculos é o chamado ponto remoto, que tá desenhadinho aqui, ó, tá vendo? PR. Então, quer dizer, essa pessoa aí que tá ilustrada nessa figura, usando um óculos, sem usar o óculos, o mais longe que ela vai enxergar é até esse ponto remoto. Com o óculos, ela vai enxergar normal até o infinito. Então, o que a lente está fazendo? Ela vai pegar um certo raio que veio lá do infinito, vai passar por essa lente e vai formar uma imagem no ponto remoto, porque no ponto remoto a pessoa enxerga. Se a imagem estiver no ponto remoto, a pessoa vai enxergar. Então, essa imagem vai se formar no ponto remoto. Ok. Mas vamos pensar. Se a gente desconsiderar a distância entre a lente e o olho, é muito pequenininha, né? Perto de alguma coisa que está muito distante. Então, vamos fingir que a lente e o olho estão juntos. Esse ponto remoto, então, a distância dele até ali, a lente-olho, que a gente vai imaginar sendo a mesma coisa, a gente vai chamar de desão, que é a distância máxima que essa pessoa vai conseguir enxergar sem o óculos. Beleza? Tá bom. E qual que é a relação dele com F? Ainda não falamos, né? Mas vamos imaginar o seguinte. Se a gente prestar atenção que esse raio que veio do infinito tá vindo paralelo ao eixo principal, se a gente lembrar dos raios notáveis, a gente sabe que raios que vêm incidindo na lente paralelamente ao eixo principal, quando eles vão atravessar a lente divergente, eles divergem, mas eles divergem aleatoriamente? Não. Eles divergem de maneira que, se eu prolongar, esse prolongamento passa pelo ponto focal, pelo foco principal da lente. E esse foco principal da lente é justamente onde está esse ponto remoto. E a distância entre o foco principal e a lente, ou seja, entre o F e o centro da lente, é a própria distância focal. Então, quer dizer, nesse tipo de lente, a distância máxima que a pessoa enxerga é a própria distância focal da lente. Só que lembrando que para uma lente divergente a distância focal é negativa, né? E uma distância, de fato, né, o máximo que eu vou enxergar de longe não tem como ser negativo. Então tem essa diferença no sinal. Mas o valor é o mesmo. Então, se eu descobrir o F, eu sei o D, que é o que eu quero saber. Então é só eu substituir o C ali na formulinha que ele já falou pra gente em palavras e descobrir o F, que é o D. Então, menos 2,5 é igual a 1 dividido por F. Vou multiplicar em x, vai ficar menos 2,5F igual a 1. Passo dividindo, igual às casas decimais, 10 dividido por 5. Mais com menos vai dar menos, aí por 5 não, por 25. Eu vou simplificar por 5, vai ficar 2/5, que é 0,4. Negativo, porque a gente tem uma lente divergente, a distância focal tem que ser negativa.
Isso, para que esteja em dioptria, a distância focal tem que estar em metros, então menos 0,4 metros. Se eu passar para centímetro, eu tenho que andar 2 casinhas com a vírgula para frente. E lembrando que a distância, mesmo que é o que a gente quer saber, não vai ter o sinal de negativo, né? Então a nossa distância vai ser de 40 centímetros. E essa é a resposta. Esse é o jeito da gente pensar. Se vocês não gostaram desse jeito de pensar, tudo bem, eu vou dar outra alternativa para vocês. Vamos imaginar o seguinte, então. Vamos imaginar ali 1 dividido por f igual a menos 0,25, né? Sendo só substituindo ali, mas vamos fingir que a gente não sabe a relação entre o f e o d. Vou tentar descobrir de outra maneira. O que eu vou ter que pensar? Lembra que a lente faz com que uma coisa que está no infinito tenha a imagem no ponto remoto? Então, o objeto estava no infinito. A distância entre esse objeto e a lente é infinito. Então, o P, que é a distância do objeto até a lente, é infinito. O P' é onde está se formando a imagem, que é ali no ponto remoto. Então, a distância entre a imagem e a lente, que é o P', é o que a gente chamou de desão. Então, nosso P' é que é o desão. Qual fórmula a gente conhece que tem F, P e P'? A fórmula de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é menos 2,5 por causa da convergência, que ele já tinha falado pra gente. 1 sobre P é 1 sobre infinito. E agora a gente faz uma pausa para analisar o que significa 1 sobre infinito. 1 dividido por... Vamos pensar em um número fácil de fazer conta. 1 dividido por 10 é 0,1. 1 dividido por 100, aumentei um pouco o número de baixo. 0,01. Diminui o meu resultado. Se eu fizer 1 dividido por 1000, aumentei mais ainda o número de baixo. Vai dar 0,001. Diminuiu mais ainda o resultado. Quanto mais eu aumento o número de baixo, menor vai dar o meu resultado. Mais próximo de zero vai dar o meu resultado. Se eu dividir por infinito, que é um número muito grande, meu resultado vai dar zero. Porque ele se aproximou tanto de zero que ele é zero. Então, essa fração aqui dá zero. Então, 1 sobre D vai ser igual a menos 2,5, que é exatamente o que a gente tinha chegado quando a gente considerou que o F era igual ao D. Então, tanto faz o caminho que você escolher, a gente vai chegar na mesma resposta de que o D vai ser 0,4 metros ou 40 centímetros, que é a mesma coisa. Então, é isso, o outro jeito de pensar. E a gente acabou esse exercício.